Fala galera, meu nome é Vinícius da Cal e no vídeo de hoje eu vou vou mostrar para vocês como que o React.useMemo pode tirar a performance da aplicação de vocês. Dependendo do uso, ele pode diminuir a performance ao invés de corrigir. Eu vou mostrar para vocês hoje na prática, com exemplos, o porquê disso, tá? E eu decidi gravar esse vídeo porque eu considero que aprender a utilizar o useMemo da maneira correta, saber quando utilizar, quando não utilizar, é um conhecimento essencial para qualquer pessoa que quer desenvolver aplicações React. É por isso que eu estou trazendo esse conteúdo hoje para vocês, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês minha tela e recentemente eu desenvolvi um quiz de React. São 20 perguntinhas que a pessoa poderia responder e testar os seus conhecimentos. E ele já dá um feedback se a resposta está certa, qual que era a resposta certa. Então você consegue aprender conforme você vai fazendo ele, tá? Se vocês quiserem participar, é só acessar ali bravacode.com.br/quiz/react. Mas por que eu estou mostrando isso para vocês hoje? Porque a última pergunta desse quiz era justamente aqui em relação à performance, qual das alternativas é mais aconselhável, mais recomendável? Então a gente tinha aqui uma primeira. Isso daqui é um componente que a gente está renderizando e ele só retorna se o usuário, se ali, conforme os dados que foi passado, se essa pessoa poderia dirigir ou não poderia dirigir. Então, dependia da idade e também de ter ali uma carteira de motorista, né? Precisava verificar essas duas coisas. Então, aqui ele está fazendo uma avaliação se a idade é maior que 18 e se tem a carteira. E daí no outro é a mesma coisa, a única diferença é que essa avaliação foi movida para dentro de um useMemo. Se você caiu aqui nesse vídeo e não sabe, não conhece o useMemo, eu vou gravar um outro vídeo referente a esse como utilizar o useMemo e use callback. Então, para você não perder esse conteúdo, se inscreve no canal. Tenha certeza que você está inscrito no canal e também que você ativou o sininho para você receber notificação quando esse vídeo sair. Mas resumindo, o useMemo ele consegue cachear resultados. Então você consegue cachear processamento e um resultado. Você pode passar uma função que vai ser interpretada e vai ter que devolver um resultado que vai ser atribuído ao canDrive, no caso, a variável que eu defini aqui. E você também passa um array de valores, que sempre que um desses valores for modificado, aí o React executa essa função novamente para obter o novo resultado do canDrive. Então é um sistema de cache, de memorização. Memo vem de memorização. É um nome que é um pouco, assim, para a gente é um pouco confuso, né, no português, mas não é memorização, é memorização mesmo. E isso daqui já é utilizado na programação há um bom tempo, que é o fato de você cachear resultados, você cachear resultados de uma função. Então, nesse caso aqui a gente está guardando, ele guarda um cache para a gente e daí economiza processamento. Caso um desses valores mudasse, ele executaria essa função, tá? E eu joguei essa pergunta e o que eu estou falando para você, que ele economiza processamento e tal, é a forma como é apresentado para todo mundo, como é apresentado na documentação e tal. Então, quando eu joguei essa pergunta, teve muita gente que veio me dar um feedback, na verdade veio colher informação. Por que eles erraram na resposta? Porque talvez você, depois de eu ter dado essa explicação, não sei qual dessas duas que você iria selecionar, mas a resposta correta é a A. Talvez você até já fez esse quiz e está assistindo esse vídeo agora, e agora talvez você não veio me perguntar, mas agora eu vou dar essa resposta. Caso você fazer esse quiz, você já sabe a resposta da última pergunta, né? Mas a intenção do quiz mesmo é aprender. Então, por que é a A? Nesse caso aqui, isso daqui vai ser mais performático que isso daqui. Porque mesmo que aqui está guardando um cache de resultados, a avaliação, o processamento que está sendo executado dentro disso daqui seria mínimo. Então, para eu identificar se a pessoa pode dirigir ou não, o processamento, a avaliação disso é trivial. É praticamente o peso de renderizar condicionalmente é o mesmo disso daqui. Provavelmente isso daqui é menos processamento do que o ternário que a gente está utilizando aqui para renderizar esses dois dados. Então isso daqui como é uma avaliação trivial, uma avaliação extremamente simples, ela
ganha em processamento de uma avaliação do UseMimo. Por quê? Porque para o UseMimo guardar esse cache de resultados, ele vai lá internamente, ele vai precisar guardar uma referência a esses valores do array. Então, a cada render, a gente passa um array para ele. Ele vai ter que guardar esse array para no próximo render ele comparar com o array do próximo render. Então, ele vai ter que ter 2 arrays para ele comparar. Então, ele vai ficar guardando o cache de um desses arrays para ele comparar com o próximo, tá? E ele vai ter que guardar o resultado também da nossa função. Então, só esse fato de ele estar guardando isso para reutilizar depois, ele está alocando mais memória. Você vai estar alocando mais memória. E para ele ficar comparando esses dois, para ele poder comparar se o array mudou ou não, ele também vai ter que executar uma função que vai gerar processamento. E além de ter que guardar isso em memória, você também, só aqui no caso, você está definindo mais um array com 2 valores e mais uma função. Você está definindo esses dois aqui, você está alocando memória para essas duas coisas e você está executando mais uma função, ao invés de só fazer uma avaliação trivial. Por isso que isso daqui ganha em performance. Aí agora você me pergunta, tá, mas se o outro é para ganhar em performance, então quando que eu devo usar ele? Por que ele foi criado? E eu vou mostrar isso para vocês aqui nesse vídeo com exemplos, tá? Para a gente poder verificar aqui e ver como é que funciona, eu montei aqui um exemplo bem simples. Deixa eu abrir aqui a tela. Isso. Eu mostrei um exemplo bem simples, criei um exemplo simples, que é eu criei uma listagem de usuários, tá? Bem, uma estrutura bem tranquila aqui de pegar. E ela vai ficar estática mesmo, porque a gente não tem acesso a uma API aqui para pegar os usuários. E aqui dentro eu tenho um título, eu tenho uma lista de usuários, que é o que está listando esses nomes. E quando eu clico em um desses usuários, ele vai chamar um onClickUser, que vai fazer um setUserID. Ele vai alterar um state passando o ID do usuário que foi clicado. E daí ele vai modificar esse UserID. Por sua vez, se existir um UserID, eu vou renderizar os detalhes desse usuário. Então, se eu clicar em John, ele vai mostrar o nome John, idade 18. Eu deixei bem simples, desde do layout aqui, que a gente não tem muita estilização, até as informações que a gente apresenta, porque a ideia é pegar a funcionalidade. Para entender a funcionalidade, a gente não precisa ter muito código, não precisa ter uma estrutura complexa, tá? Primeiro caso, então, que a gente não precisa utilizar o UseMimo. Eu vou falar para vocês quando vocês não devem utilizar, e daí nos outros casos que forem mais complexos, aí vocês podem começar a utilizar, tá? Então vamos pegar quando vocês não devem utilizar. Vamos aqui no User Details e imagina que você precisa apresentar uma flag aqui se o usuário é adulto ou não. Então aqui você colocaria, como eu mostrei aquela avaliação anterior, eu já vi gente colocando dessa maneira aqui, tá? UseMimo, importando ele aqui e daí colocando const is adult, ou seja, se é adulto ou não, e daí ele faz um UseMimo, e daí ele retorna se o user.age for maior que 18. E o que vai mudar? Se o user mudar, ele recalcularia aquilo ali, tá? E daí ele colocaria aqui se é adulto. É adulto. E daí aqui você colocaria, no caso, se é adulto, coloca que é sim. Caso contrário, coloca que é não. Não é adulto. Tá? Nesse caso aqui, se ele é maior ou igual a 18. Tá? E daí colocaria, então, se o John ele não, ele era adulto. No caso da Jane, não é adulto. Joseph, Peter e a Cassie. Então, nesse caso aqui, eu já vi gente utilizando o UseMimo. E isso daqui é igual à avaliação anterior que eu disse. É uma avaliação trivial. Não utilize UseMimo, porque só a estrutura do UseMimo vai custar mais para você do que essa avaliação. Tá? Se você utilizava assim, tudo bem, não tem problema, mas agora você sabe que o processamento é isso daqui, vai te trazer
mais performance. Inclusive, se você tiver com vontade, pode jogar direto ali, não tem problema nenhum, também não precisa nem criar a variável, tá? Ele faz uma avaliação ali simples e vai funcionar para você. Nesse caso, a gente tem certeza que sempre o usuário vai existir, porque a gente fez uma renderização condicional, só se tiver usuário que ele vai entrar dentro disso daqui. Por isso que você não precisa nem verificar se está vindo um usuário ou não. Então, nesse caso aqui, quando for a avaliação trivial dessa maneira, não utilize o useMimo. Vamos para a próxima. Quando o seu resultado, o resultado gerado, for um número, uma string ou um booleano. O que eu quero dizer com isso? Primeira coisa que a gente vai implementar é saber a média de idade dos usuários. Então a gente vai começar implementando aqui, eu vou colocar, vou definir aqui const age average e vou colocar, para eu fazer essa média, eu vou pegar e fazer um reduce. Então user.reduce, se você não está familiarizado com o reduce, não sabe como é que funciona, vou deixar um link aqui para um vídeo aqui em cima, que eu explico como é que funciona o use reduce, passando em detalhes, tá? Então, se tem dúvida, pausa esse vídeo aqui, assiste lá antes e daí depois volta aqui. Então, aqui para fazer o reduce, eu vou ter o total e eu vou ter o user. Ou seja, isso daqui é o valor acumulado, isso daqui é o valor da cada item do array. E daí eu vou passar aqui 0, que é o valor inicial, ou seja, eu vou fazer uma soma. Para esse reduce, eu vou fazer uma soma de todas as idades. Daí depois, quando eu terminar o reduce, eu divido pela quantidade de usuários, para daí obter a média. Então eu vou pegar aqui, eu vou sempre retornar user.age mais o total, tá? Deixa eu salvar aqui para ele formatar. Então, aqui nesse reduce eu estou pegando a idade, somando todas as idades de todos os usuários. Porque eu estou pegando o valor acumulado, que vai ser o total. Ele inicia como 0, né? E eu vou pegar o primeiro usuário, então somo a idade do primeiro usuário mais o total, retorno. Aí na próxima iteração ele vai pegar o segundo usuário aqui e a idade do primeiro usuário, que a gente retornou aqui. E daí ele vai somar até ele dar um resultado pra gente, que a gente vai dividir, né? Se eu fizer um console.log aqui, ele daria a soma toda. Então, age average, ele já traria aqui pra gente. Deixa eu fazer, o total é 91, somando todas essas idades aqui. Agora basta eu dividir pela quantidade de usuários. A quantidade de usuários é o users.length. Tá? Aí agora ele vai pegar, a média é 18.2. Aí, se eu quiser imprimir isso daqui, eu posso imprimir aqui embaixo. E vou colocar um P. A média de idade dos usuários é age average. Opa, não tem esse dólar aqui. É só o curly braces. Anos. Prontinho, ele está imprimindo aqui a média de idade. Então, ou seja, eu estou processando um dado, certo? E o resultado final dele é um número, correto? Nesse caso, você não precisa utilizar um useMimo, você está gerando um dado simples. Isso daqui vale um ponto de observação. Digamos que essa lista de usuários aqui fosse grande, fosse acima de 100, digamos, itens. Aí talvez você pudesse considerar em começar a utilizar o useMimo, porque daí ficar percorrendo esses 100 itens talvez custasse mais do que utilizar a estrutura do useMimo. Nesse caso, talvez, se você tiver mais que 100 usuários na tua tela, ou começar a sentir um problema de performance, aí você você pode começar a utilizar o useMimo, tá? Em todos os casos, nesse caso em diante, a gente vai ter uma ressalva, mas lá no fim eu vou explicar para vocês quando que é o ponto-chave, quando que você realmente decidiu ou não, tá? Mas no caso da avaliação trivial, sempre evite o useMimo, vai só com a definição de variável. Aquela lá você não precisa nem pensar. O resultado final aqui então foi um número. Agora a gente vai, qual que seria um booleano? A gente pode vir aqui const has adults. Eu quero saber se tem algum adulto no meio desses usuários ou não. Então eu posso fazer um users.sum, ou seja, o sum é algum. Se algum
algum desses aqui, dessa função retornar true, então ele vai retornar true para o hasAdult. Então eu vou vir aqui, vou receber um usuário nessa função, e daí eu vou pegar e retornar se o user.age ele é maior ou igual a 18. Aí ele vai, a gente pode imprimir aqui embaixo. Tem algum adulto? Tem algum adulto? Aí você poderia simplesmente colocar aqui se ele tem. Então coloca has adults. Sim. Caso contrário, não. Pode remover aqui. Ele já retornaria para sim, tem algum adulto, certo? Okay. Então nesse caso aqui ele resulta em um booleano. Então também não precisa utilizar, a não ser aquele caso, se for grande demais a coleção, aí talvez você pode considerar utilizar, tá? Mas quando é uma coleção pequena, pode ir direto e utilizar a variável dessa forma aqui. E agora a gente vai para um outro caso dessas. Primeiro a gente teve avaliação trivial, nunca utilize useMemo. Aí agora teve se o seu resultado gera uma primitiva, ou seja, um booleano, uma string ou um número. E agora a gente vai para a terceira regrinha, que é se o seu resultado é um objeto ou um array que não é utilizado nem por um useEffect e também não vai ser utilizado por um useMemo ou por um useCallback. Que é o que eu quero dizer com é utilizado. É aquele caso onde que a gente passou o array ali, né? O array do useMemo, a gente passa um array para verificar se algum desses valores mudar, então reprocessa o resultado. Mesma coisa com o useEffect. O useEffect é ainda mais importante. Que o useEffect você passa uma função para ele e daí você passa um array aqui dentro. Aí digamos que esse objeto final ele fosse modificar o useEffect. Eu vou utilizar aqui um exemplo bem rapidinho. Por enquanto remove o useEffect, eu vou mostrar para vocês, tá? Rapidinho. Vamos pegar esse cara aqui, ele está fazendo um users.find, tá? O users.find para encontrar o usuário correto, o usuário que está selecionado. E agora, para a gente fazer esse users.find, imagina que você tivesse uma coleção grande de usuários. Agora vamos pensar se você tivesse uma coleção grande de usuários. O caminho natural seria você começar a utilizar um useMemo. Então você faria algo, por exemplo, user ou selected user. Aí você colocaria selected user ou só selected. E daí você colocaria aqui igual useMemo. E colocaria só se o user ID mudar, correto? E daí você pode copiar esse users.find e passar aqui para uma arrow function e passar aqui para essa função. Vou salvar, ele vai reformatar. E agora eu vou colocar esse selected, eu vou colocar aqui embaixo. Aqui ele já quichou aquele resultado, correto? Se a minha coleção fosse muito grande, talvez eu recorreria aí ao useMemo nesse caso. Mas por que utilizar esse daqui? Eu acredito que tem uma alternativa melhor do que você jogar um user.find. Por quê? Nesse caso aqui, cada vez que eu selecionasse um usuário diferente, ele reexecutaria essa função aqui, porque ele identificaria que mudou o user ID, ele reexecutaria essa função. Então, a cada troca de usuário, ele está fazendo um users.find. A gente poderia ser mais inteligente e a gente poderia colocar os dados em um formato que fosse mais fácil de a gente encontrar esse usuário. Por quê? Quando você faz um users.find, ele vai executar essa função para cada item do array até ele encontrar o item certo. Então ele vai em um item e executa a função, no segundo item executa a função, no terceiro item executa a função. Tem uma estrutura de dados que você pode simplesmente ir lá e falar, existe esse dado aí? Existe isso aqui na memória? E ele vai te devolver se é sim ou se não. Se existir, ele vai te devolver o valor. Caso contrário, ele não te devolve nada. Essa estrutura é um objeto, porque o objeto é chave-valor. Então, é a mesma coisa. Se eu pegar aqui esse usuário e fizer .id, ele vai devolver 1. Se não tivesse essa propriedade, ele não retornaria nada. Então, a gente pode criar uma estrutura de dados, tá? Que ela seria mais ou menos assim. Ela seria um objeto
E ela teria a chave dela, seria o ID do usuário, no caso aqui 1, e o valor dela seria esse valor aqui. E um desses para cada usuário. Então ele teria o 1, 2, 3 até o 5. Tá? Então para cada usuário ele teria isso daqui. A gente teria essa estrutura. Essa estrutura ela é ideal quando você precisa perguntar se existe, verificar, existe esse usuário com esse ID, porque a chave é o ID. Tá? Ela não é ideal para você listar itens, para você fazer um map. O ideal é o array. Por isso que a gente está utilizando um array ali dos usuários, não um objeto. Tá? Mas nesse caso aqui, a gente poderia simplesmente, ao invés de estar fazendo um find toda hora, a gente poderia criar uma outra variável chamada const users by ID. E daí você faria um useMemo, tá? E passaria aqui, toda vez que mudar o array de usuários, você vai executar essa função. Aqui ele vai reclamar, vai falar que o users não precisa passar aqui dentro, porque ele é definido estaticamente. Então o React entende, o lint entende que nunca vai mudar esse usuário, então não tem por que adicionar ele aqui no array de dependências. A gente vai deixar esse users aqui, porque numa aplicação real você provavelmente estaria buscando esses usuários de uma API, e daí você estaria guardando num state, igual a gente tem um state aqui, e daí você teria que passar ele para o useMemo. Então, para simular um pouco do caso real, eu vou deixar esse users aqui nesse array de dependências, tá? Então, a gente vai começar aqui para gerar esse users by ID. Eu vou pegar o users.reduce, novamente o reduce, tá? E vou criar aqui eu vou receber o ACC, ou seja, o valor acumulado, né? Que é um nome comum que a gente dá para variáveis dentro do reduce. E eu também vou receber o usuário da vez, ou seja, estou iterando sobre vários usuários. Então, primeiro vai ser o primeiro usuário, depois o segundo usuário. E daí a gente vai retornar, eu vou colocar aqui, eu vou iniciar com um objeto vazio, porque o resultado final é um objeto, então eu inicio com um objeto vazio. E aqui eu vou retornar o user.id, ou seja, a chave user.id, e vai ter o valor user. E eu preciso também começar esse objeto com o valor acumulado, que é o ACC. Então, no início, o ACC vai ser um objeto vazio, e ele vai retornar um objeto, estendendo um objeto vazio e inserindo o primeiro usuário, que aqui no caso o ID é 1, ele vai inserir aqui 1 é igual ao objeto user, que vai ser esse objeto aqui inteiro. Aí ele retorna esse objeto. Aí na segunda iteração, o ACC já é o objeto com o primeiro usuário, com o ID 1. Aí ele vai pegar o segundo usuário, vai inserir novamente, e assim até criar o objeto que eu expliquei para vocês, com ID e usuário, ID e usuário, tá? Então aqui eu posso fazer um return. E se a gente fizer um console.log do users by ID, ele vai retornar aqui para a gente o nosso objeto com o ID e com o objeto, né? Então, para cada ID aqui a gente tem um objeto. Se a gente abrir, ele vai mostrar os dados do usuário. Para a gente poder agora transformar isso daqui no selected, é simplesmente eu posso vir aqui e fazer users by ID e o user ID. E daí eu já tenho qual usuário que está selecionado. Por isso que isso daqui é muito... a avaliação para fazer isso é bem simples, tá? Para acessar é como se você estivesse acessando um ponto na memória. Você não precisa ir em cada item do objeto para saber se esse objeto existe. Isso funciona por causa da chave. Então a chave você só acessa e verifica. Para essa chave dentro desse objeto existe um valor, tá? Por isso que é bem mais... Isso é bem mais performático. E daí a gente joga isso dentro de um useMemo, porque agora somente se a minha listagem de usuários mudar, aí sim que eu vou reprocessar esse objeto e gerar um novo objeto. Caso contrário, sempre que eu selecionar um novo usuário, ele não vai estar modificando. Eu até posso simplesmente, vocês não precisam nem acreditar em mim, eu posso simplesmente colocar um console.log e mostrar para vocês como é que funciona. Então ele executou uma vez, que é quando o componente monta, né? Ele identifica como modificou o código. Ele vai executar uma vez, que é quando o componente monta.
E agora se eu selecionar, ele não vai executar esse escopo aqui, diferente da outra solução. Se você quisesse colocar um find aqui dentro, porque cada vez que o user ID mudava, ele estava reexecutando aquele bloco. Agora ele só executa uma vez, tá? E a avaliação, o reduce, ele pode custar um pouco mais de processamento do que um find, tá? Porque o find ele vai executar, ele vai iterar sobre a iteração até ele encontrar um item. Ele encontrou o item e ele para. O reduce vai iterar sobre cada item. Porém, você faz isso uma vez e não mais. Por isso que eu prefiro utilizar esse tipo de abordagem, tá? Aqui então a gente chegou nesse ponto. Só que eu quis chegar nesse ponto porque agora a gente tem um objeto, tá? A gente tem um objeto. Então o nosso processamento resultou num objeto, certo? Digamos que a gente tivesse um useEffect aqui. Que esse useEffect dependesse do users by ID para fazer alguma coisa, para executar, para fazer busca numa API, para efetuar alguma operação. Se você não está familiarizado com o useEffect, normalmente ele é utilizado para buscar dados em uma API ou para, digamos, se você tiver num chat, por exemplo, você vai ter que fazer um subscription do teu usuário num canal, né, para escutar as mensagens. E daí você utiliza o useEffect, porque dentro do useEffect você vai executar essa função de subscription e depois para desinscrever o usuário quando o componente desmonta. Se você vem de classes, o useEffect é o equivalente ao component did mount e o component did update. Eles meio que juntaram os dois em uma função só e em um hooks só, e daí você utiliza aqui dentro. Então, como segundo parâmetro, você passa um array de dependências. Caso uma dessas dependências for alterada, ele reexecuta esse bloco do useEffect. E nesse caso, você vai querer ter um useMemo sempre. Por quê? Se eu deixasse aqui direto no reduce, eu estaria sempre criando um novo objeto, ou seja, um novo ponto na memória. Então ele sempre identificaria que o users by ID era novo, mesmo que o users não tivesse sido alterado, mesmo que no final tivesse sempre um objeto com os mesmos valores, mas o ponto na memória é diferente, então ele ficaria executando esse useEffect a cada render. Por isso que quando você tiver um valor, um objeto, um array, objeto e array, tá? Só vale para esses dois. Por que só vale para esses dois? Se tiver uma função também, daí você utilizaria o useCallback. Aí ficaria para outro vídeo. Então, sempre que resultar em um array ou em um objeto que for utilizado por um useEffect ou por um outro useMemo, aí você vai querer fazer uso do useMemo, tá? Para você sempre obter a mesma referência, o mesmo ponto na memória. Tá? Por que só um objeto e um array? Porque se você estivesse retornando um número, ou uma string, ou um booleano, esses valores são sempre, mesmo que você estivesse utilizando aqui dentro, esses valores eles não dependem do ponto na memória para verificar a igualdade. Você consegue comparar uma string com outra string, mesmo que ela não esteja no mesmo ponto na memória, mesmo que ela não esteja no mesmo ponto na memória. Mesma coisa com um número, mesma coisa com um booleano. Todas as estruturas você consegue comparar só utilizando o igual, igual, igual. Você consegue comparar o valor deles e não o ponto da memória. Com objetos, com array e com funções, você vai comparar o ponto na memória quando você fizer um igual, igual, igual. Tá? Só para vocês poderem entender um pouco melhor. Então, esses são os casos em que você utilizaria, você não utilizaria. Tentei passar um pouco aqui, resumir um pouco dessa experiência que eu tenho com o useMemo, o useCallback, tá? Eles seriam esses os casos que vocês usariam e não utilizariam. Então evite sempre que a avaliação for trivial, sempre que o resultado final for uma string, for um número ou um booleano, e quando você retorna um objeto e um array que não são utilizados pelo useEffect. Nesses casos você pode pular e não utilizar o useMemo, tá? Mas e quando eu começar a ter problema de performance? Então, aí sim, se você começar a notar que tem um componente seu que está com a performance afetada, é notável que aquela performance está
tá atrapalhando ali, tem um problema de performance ali dentro, pelo código que você está executando, aí você pode tentar aplicar o use mimo, que daí vão ser os casos onde que a tua talvez o find que você está fazendo, o reduce, está iterando sobre uma coleção muito grande e que daí você precisa colocar aquilo dentro do use mimo, tá? Esse caso aqui eu acho bem importante a gente conversar sobre isso, que é o assunto é a otimização prematura. Você deve evitar otimizar prematuramente a tua aplicação. O que quer dizer isso? Se você não tem certeza do que vai acontecer ali na frente, você não precisa adicionar mais código, começar a complicar mais as coisas, que é o caso do use mimo. Você não precisa tentar corrigir um problema de performance que nem existe. O use mimo é para corrigir problemas de performance e corrigir problemas de comportamento. Comportamento é o caso dali de que um objeto é uma dependência de um use effect. Daí ele ficaria executando o use effect várias vezes, poderia executar um bug na tua aplicação, poderia gerar bugs na tua aplicação por causa disso. Aí é um problema de comportamento. Utiliza o use mimo para corrigir esse problema do comportamento. Se você tiver um problema de performance, aí você utiliza o use mimo para corrigir esse problema de performance. Mas entende, você tem que ter esse problema de performance. Esse problema de performance já existe, é notável. As pessoas conseguem notar utilizando a tua aplicação. Aí você entra com o use mimo para corrigir isso. É isso que é evitar otimização prematura. Porque a otimização prematura causa mais problema do que ela resolve. Porque daí você começa a adicionar um monte de código, um monte de coisa que você não precisa e vai resultar em mais código que pode atrapalhar a performance da tua aplicação ao invés de corrigir, tá? Era isso que eu queria passar para vocês hoje. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu joinha pra gente, deixar o seu feedback aí nos comentários, qualquer dúvida, comentário, sugestão, só deixar pra gente aí nos comentários, que a gente olha cada um e a gente colhe esses feedbacks pra gente melhorar ainda mais o conteúdo que a gente tá produzindo. Então, era isso por hoje e a gente se vê no próximo vídeo.